Como os irmãos sabem, nosso pastor Wagner, ele está de férias e ele nos deu essa oportunidade, essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus ao coração dos irmãos e continuar a série de mensagem que nós estamos trabalhando, que é Estarei Convosco. Essa é a série de mensagens que estamos trabalhando. O pastor Wagner, ele falou sobre a autoridade de Cristo, o qual ele nos leva a obedecer a palavra de Deus. O Bruno, semana passada, falou sobre esperança, que Cristo é a nossa esperança, sim, e devemos proclamar isso com muito afinco, com muito fervor, que Jesus Cristo é a esperança do mundo, amém? E nessa noite eu quero continuar essa série de mensagens, que é Estarei Convosco, para anunciarem com poder e autoridade. A nossa base bíblica está em Atos 2, nós temos aí estudado sobre esse mover do Espírito Santo que foi no dia de Pentecoste, e hoje eu quero trazer uma meditação a partir dos versículos 37 e 42. Atos 2, versículo 37 ao 42. Diz assim a palavra de Deus: Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertiam e insistiam com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Nesse momento quero orar. Abaixe sua cabeça, esteja em oração pela minha vida, que nessa noite ministrarei a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa me usar conforme Ele queira. Senhor meu Deus e eterno Pai, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é poder, que é viva, que transforma, que restaura, que nos confronta, Deus. Senhor, que Teu Espírito Santo me conduza, me usa mais uma vez. Tudo isso para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Uma passagem tão conhecida e uma coisa que precisamos relembrar e reafirmar e reviver em nossa vida: o dia de Pentecoste. Vocês lembram que Jesus já anunciava que esse dia chegaria, que o Espírito Santo desceria. Ele falou para os seus discípulos que esperassem em Jerusalém para que eles fossem revestidos de poder. E nessa noite nós vamos falar de poder e autoridade. Eu quero lembrar aos irmãos que o momento do Pentecoste é algo tremendo e exponencial para o Evangelho, para o crescimento. Nós vemos isso claramente nos relatos bíblicos, e nós vemos isso também na história, no decorrer da história. Nós vemos essa ação no dia de Pentecoste. Nós vemos no século XII os valdenses na França. Nós vemos no século XVI a reforma, quando o Espírito Santo usou grandes homens como Lutero, John Knox, Calvino, quem mais aí? Me ajuda aí, Bruno. Armínio, tantos outros homens, para trazer um avivamento na igreja. A verdade é, irmãos, que eu vejo
que Deus, irmão Joelson, libera um avivamento na igreja, mas eu vejo que homens, eles se dobram, eles buscam Deus com fervor em oração. E nós vemos na história, eu disse, o século XVI, no século XVII nós vemos os puritanos na Inglaterra, nos países de Gales, vemos com Evan Roberts, e na Nova Inglaterra com John Wesley, George Whitefield, William Williams e John Edwards. No século XIV, um grande derramamento do Espírito na Escócia, na Inglaterra e na Irlanda do Norte, e nos Estados Unidos, na Rua Azusa, muito conhecido. No século XX, com o ministério do missionário Ellen Station, no avivamento da África do Sul, e em 1907, um grande despertamento na Coreia do Sul. Nós vemos o mover do Espírito Santo, um avivamento, e eu creio que Deus tem permitido uma situação como essa, de um Covid, porque muitas vezes nós estamos acomodados nas quatro paredes da igreja, e nós temos aprendido a viver essa igreja somente na igreja, e nós não temos vivido igreja em casa, e nós temos que levar esse fervor quando entoamos, adoramos ao nosso Deus aqui, na Igreja Batista Ebenezer, na Rua Havaí, para dentro dos nossos lares, para onde estamos inseridos, para o nosso trabalho, para o nosso contexto do dia a dia. É necessário um despertamento da igreja para que possamos pregar o Evangelho com poder e autoridade. É isso que tem faltado em nosso meio. Nós temos sido vistos, irmãos, por mais escândalos de grandes líderes religiosos do que pelo poder e autoridade. Infelizmente, nós somos mais manchetes de escândalos nas igrejas do que do poder e atuação do Espírito Santo, porque infelizmente algo nós estamos fazendo errado. Nós temos feito algo errado porque não é normal. Nós temos que ser conhecidos como cristão, como aqueles que adoram Deus vivo, aqueles que vê o sobrenatural acontecer, poder, cura, milagres, restauração, pessoas em comunhão, unidas, amando uns aos outros. Isso era que esse povo estava vivendo em Atos 2, quando o Espírito foi derramado sobre a igreja. Ela estava cheia de poder e autoridade, e eu e você precisamos avaliar a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, e empoderar do Espírito Santo de Deus, porque foi isso que aconteceu. Não vamos ser como os discípulos, por exemplo, que quando Jesus morreu, eles estavam reunidos em casa, era uma igreja, mas eles estavam amedrontados, eles estavam com medo, eles não tinham coragem e nem ousadia, porque Jesus Cristo já não estava mais com eles. Mas Jesus Cristo apareceu a eles e disse assim: por que vocês estão com medo? Aguardem, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E quando Jesus cita isso, ele está dizendo sobre o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceria sobre a igreja, para que possamos ser usados por Ele, para ministrar a palavra com autoridade e poder. Talvez seja isso que a minha geração, que a nossa geração está precisando vivenciar, o poder do Espírito Santo, reavivar, acender essa chama que talvez esteja apagada. Não podemos ser uma igreja como a igreja de Laodiceia, que Deus vai falar que você nem é fria e nem quente, é morna, e algo morno faz mal, e Deus declara lá que dá vontade de vomitar, desculpe a expressão, mas é isso que Deus fala. É uma igreja morna, fria. Não podemos ser como a igreja de Éfeso, isso está lá em Apocalipse 2 e 3, capítulo 2 e 3, que era uma igreja que era atuante, que trabalhava, que seguia a liturgia, que era uma igreja que aplicava a palavra de Deus, exceto numa coisa: eles esqueceram do amor.
E é isso que eu e você precisamos, irmãos, despertar na nossa geração, e eu e você precisamos reavivar isso em nós, para que não sejamos como essa igreja. Precisamos decidir hoje que tipo de cristão queremos ser: um cristão fraco, sem autoridade, ou um cristão com poder e autoridade? Eu vejo muitos irmãos, principalmente os das melhores idades, contar muitas histórias de como fervorosamente os irmãos unidos anunciavam as boas novas, como nos domingos tinham os evangelismos que ocorriam praticamente toda semana, que a igreja sempre estava reunida. E agora eu falo para a minha geração, a geração mais nova: nós somos bons em nos reunir no shopping, em nos reunir para diversão, mas não somos bons para nos reunir, para dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a presença de Deus, para refletirmos da palavra de Deus. Porque se a igreja não tem autoridade, não tem poder, é porque alguma coisa está errada. Quando eu recebi a Cristo, eu fui selado com o Espírito Santo, e assim como Ele atua em mim, Ele atua em você. Amém? O Espírito que Deus nos deu não é um espírito de covardia. Abra comigo a sua palavra, a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim, Paulo dizendo ao jovem Timóteo: por essa razão, torno a lembrá-lo, de que mantenha viva o quê? A chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito do quê? Mas do quê? De poder, de amor e de equilíbrio. É uma mensagem muito clara aqui para mim, irmãos, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Parece que a igreja vive numa sonolência espiritual, parece que o fogo do Espírito não está ardendo em nossos corações. E quando eu vejo a igreja de Atos esperando o Pentecoste, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, há fogo que cai do céu, sobre aqueles que estavam reunidos. E devo lembrar os irmãos, que aqueles irmãos estavam perseverantes ali, reunidos, aguardando a promessa de Deus, o Espírito Santo, que desceu e está em nós. E Paulo vai dizer para o jovem Timóteo: mantenha viva esta chama, mantenha viva esse dom. Algumas versões, como por exemplo a João Ferreira Almeida, vai dizer assim: que desperte o dom de Deus. Na Almeida Revista e Atualizada vai dizer que reavives ou reavivas o dom de Deus que há em ti. Na Nova Versão Transformadora NVT vai dizer: avivar a chama do dom que Deus lhe deu. Se em nossas igrejas, se em nossa vida está faltando autoridade, está faltando poder, é porque precisamos reacender, reavivar a chama do Espírito Santo em nós. Precisamos, irmãos, precisamos estar atento ao que Cristo fala e declara na sua palavra. Deus, lá em Levítico 6, disse ao sacerdote que mantenha o fogo continuamente aceso sobre o altar. Quando Jesus Cristo veio, e Pedro vai dizer, se eu não me engano está lá em 2 Pedro, que nós somos sacerdote, nós somos o altar. E se eu e você somos sacerdote e somos o altar, quem que tem que manter essa chama viva? Nós temos
que acender essa chama. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que quando a igreja perde o fogo do Espírito, os pecadores perecem no fogo do inferno. Forte, né? Quando a igreja perde o fogo do Espírito, porque quando nós perdemos esse fogo, essa unção, eu não consigo pregar, eu não consigo viver com autoridade e poder para que as pessoas vejam a transformação que Cristo realizou em minha vida. Não consigo impactar a sociedade, não consigo impactar a comunidade ao qual vivo. Por isso essa palavra ela nos constrange, sabe? Ela nos impacta e nos mostra uma direção. Se nós temos falhado, ei irmãos, vamos nos despertar para esse avivamento, para esse mover sobrenatural de Deus. Quero dizer para você, jovem que está me ouvindo, reaviva o dom de Deus que há em ti, em nome de Jesus. Vamos ser uma geração de pregadores, de ministros, de missionários que pregue com poder e ousadia, com autoridade, que possamos levar essa palavra sem temor, que possamos mostrar aonde quer que a gente for, que adoramos um Deus Todo-Poderoso e servimos a Ele, porque quando não anunciamos a palavra com poder e autoridade, vidas estão se perdendo, vidas no mundo estão aí, indo para o inferno, porque eu e você não temos feito a nossa parte, não temos pregado com ousadia, não temos o fervor e nem a autoridade. Nós vemos nos relatos bíblicos, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, com poder, anunciava a palavra de Deus, e era visto milagres, sinais e maravilhas na comunidade, e Jesus Cristo nos garante isso. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 17, vamos a partir do 15, Marcos 16, a partir do versículo 15, disse-lhe Jesus: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Essa autoridade Deus liberou sobre nós, mas nós temos que tomar posse, nós temos que reacender o dom de Deus que há em nós, que há em ti, que há em você que está nos assistindo nessa noite. Reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus. Seja revestido de poder, porque já foi liberado sobre nós desde o dia do Pentecoste, porque Jesus prometera que enviaria o Espírito Santo, que nos faria lembrar da tua palavra e de tudo que Ele fez. Jesus Cristo operou milagre ou não operou? Jesus Cristo curou o cego? Jesus Cristo não curou o paralítico? Jesus Cristo não fez o coxo andar? Jesus Cristo não fez o morto ressuscitar? Jesus Cristo diz para os seus discípulos: vão pelo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e façam e ensinem tudo o que eu ensinei, que vocês viram eu fazer. Se não temos feito, amados, é porque algo está faltando em nós, e é justamente, eu percebo que necessitamos de um avivamento dentro de nós, para que possamos pregar essa mensagem que Jesus está conosco, para que possamos anunciar com poder e autoridade. O próprio Jesus, Ele pregou com poder e autoridade. A palavra poder no grego é dinamis,
que dá origem à palavra dinamite. E a dinamite, que é poder, ela só pode ser acendida com o quê? Com o que a dinamite precisa para acender? Fogo. Amém? Fogo, amados. Nós precisamos de fogo do Espírito Santo para explodir e ministrar a palavra com poder e autoridade. Por isso que Paulo vai dizer ao jovem Timóteo: ei, reavivas o dom que há em ti, acenda isso aí, meu jovem. Ei, geração, vamos despertar para o novo de Deus. Vamos ser uma geração que no século 21 seja um marco na história, e que daqui a alguns anos, no século 22, pessoas vão olhar para nós e vão dizer: nossa, esses irmãos aqui eram cheios de poder e autoridade, viam maravilhas e sinais acontecendo na igreja. Não devemos ser lembrados pela corrupção, nem vou entrar em detalhes, mas que possamos ser lembrados pela ousadia que temos em declarar a palavra de Deus com poder e autoridade. Para isso devemos estar cheios do Espírito Santo. Paulo vai dizer lá isso em Efésios 5,18: enche-se do Espírito. Porque, amados, é só através dele que podemos ter poder e autoridade. Lembra que eu disse? Os discípulos, quando Jesus Cristo havia ressuscitado, mas ainda não tinha aparecido para eles, eles estavam trancados e com medo. Mas a partir do momento em que eles receberam o Espírito Santo, nós acabamos de ler o que Pedro pregou com autoridade e poder no meio daquela multidão. Jesus Cristo vai dizer lá em Lucas capítulo 10, 19: eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano algum. Talvez você esteja me perguntando: irmão, então o que podemos fazer? Que foi a pergunta que os irmãos que estavam ali reunidos fizeram. Vamos voltar lá em Atos capítulo 2. Perguntaram para Pedro: irmãos, o que faremos então? Versículo 38, ele começa a dizer: arrependam-se. Ei, igreja, arrependa-se. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se pela falta cometida com algum irmão. Arrependa-se pela palavra que foi lançada e foi uma palavra maldita. Arrependa-se de não estar obedecendo a palavra de Deus, como o pastor Wagner mencionou, que precisamos obedecer essa palavra, precisamos viver essa palavra. O arrependimento é necessário. Nós vamos ver que João Batista, ele pregava o arrependimento. Jesus Cristo, quando começou a ministrar, ele pregava o arrependimento. Pedro vai declarar aqui: arrependam-se. Esse é um primeiro tópico. O segundo: seja batizado. Versículo 38. E cada um de vocês seja batizado. É necessário que possamos mostrar, declarar que somos uma nova criatura em Deus, que o velho homem morreu, passar por esse batismo, confessando os nossos pecados. O próprio Jesus foi batizado em Mateus 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Terceiro, receberão o dom do Espírito. No versículo 38 ainda diz: e receberão o dom do Espírito. Uma promessa que Deus já tinha declarado sobre o povo, usando o profeta Joel. Abra comigo lá em Joel 2. Joel capítulo 2, versículo 28. Se puder projetar, por gentileza. Joel capítulo 2, versículo 28 e 30 diz:
e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. É uma promessa que o próprio Jesus Cristo em João 14 vai dizer que enviaria o Espírito Santo. E que no Atos 2 nós vemos a promessa, o dia de Pentecostes, o Espírito Santo descer sobre a igreja. Para sermos uma igreja de autoridade e poder, é dada essa manifestação do dom do Espírito. Em 1 Coríntios 12 nós vamos ver: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedades de línguas e ainda a outra interpretação dessas línguas. Olha o poder de Deus sendo manifestado e usando os seus para o bem comum da igreja. E nós vemos isso claramente em Atos 2, porque a palavra de Deus vai dizer que todos tinham tudo em comum. Isso daqui não é uma receita de bolo, mas é algo que eu e você precisamos obedecer. Nós precisamos nos arrepender dos nossos atos falhos, de talvez não buscarmos a palavra de Deus, de não viver uma intimidade diária com Cristo, em oração, em meditação na palavra. Outra coisa que nós vemos aqui no versículo 42, veja lá comigo: eles se dedicavam ao ensino. Meu Deus, tem gente que não sabe nem o que é EBD, e não vai me dizer porque é por causa da pandemia que não deu mais para participar da EBD. Porque graças a Deus, Deus tem dado sabedoria aos nossos líderes para usar da tecnologia, para ministrar o ensino através das plataformas de meeting, enfim, da tecnologia, para que o ensino chegue a cada um de nós. E nós vemos aqui que eles se dedicavam ao ensino, eles queriam aprender mais. Eles tinham desejo, eles tinham fome da palavra de Deus, eles queriam se empoderar daquilo que Jesus Cristo havia prometido sobre a igreja, poder e autoridade. Mas para que possamos ser cheios disso, amados, nós temos que aprender, nós temos que meditar nessa palavra, como diz lá em Josué 1:8, meditar dia e noite. E como diz Tiago 1, não ser apenas ouvintes dessa palavra, mas praticantes. Aleluia. O próprio Jesus Cristo vai dizer em Lucas 6:40: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Segundo 1 Pedro 2:21 vai dizer: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. O exemplo de Jesus para mim é bem claro. Ele pregava uma palavra de poder, de autoridade, uma palavra que confrontava, uma palavra que ia ao encontro de toda a faixa etária, que o seu linguajar era conforme o seu público, era com sabedoria. Ele usava as parábolas para trazer o ensino do reino. E aquele versículo tão conhecido e clássico, 2 Timóteo 3:16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós devemos estar preparados, amados, porque nós já fomos selados com o Espírito Santo. Nós só precisamos nos empoderar disso. Quinto,
a comunhão. Versículo 42, eles viviam em comunhão. E a comunhão aqui, amados, que eles viviam, essa palavra koinonia no grego, não é uma comunhão somente entre os irmãos, mas é uma comunhão com o Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Eu gosto de pregar muito sobre a pessoa do Espírito Santo, porque muitos de nós temos uma visão distorcida ou errada do Espírito Santo, pensando que ele é uma força, uma energia, algo místico. Mas o Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa, e nós devemos adorá-lo, nós devemos buscá-lo, nós devemos fluir no Espírito Santo de Deus. E é isso que Paulo está dizendo, que nós devemos viver essa comunhão, essa koinonia com o Espírito Santo, assim como eu devo viver a minha comunhão contigo, meu irmão. Sabe, acho que foi quinta retrasada, estava no culto, e eu falei com a irmã Meire, ela estava no culto, e eu falei: irmã Meire, que saudade de estar aí na sua casa, repartindo o pão com a irmã, com o irmão Paulo, de estar vivendo em comunhão na casa dos irmãos. Eu sei que estamos vivendo um momento difícil, que não podemos nos aglomerar, mas viva a comunhão através de um aplicativo, através do WhatsApp. Fale com seu irmão, pergunte como ele está, orem com ele, se preocupe com a causa do seu próximo, porque era isso que esta igreja estava vivendo, porque eles estavam cheios do poder de Deus. Hebreus 10, versículo 24 e 25 vai dizer: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amados, devemos encorajar, devemos ajudar aqueles irmãos que estão fracos na fé, estender as mãos, orar, ler a palavra de Deus, meditar, refletir junto. É isso que é ser igreja, é isso que é ser uma igreja com autoridade e poder, é isso que é ministrar a palavra de Deus. E aí ainda o texto vai dizer: ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? O dia em que Jesus Cristo voltar, um dia em que as trombetas soarão, e aqueles que receberam Cristo Jesus será levado para a glória do Deus Pai, a nova morada, um lar celeste, onde não haverá dor nem choro. Amém? A igreja primitiva, eles partiam pão, versículo 42 aí, eles partiam o pão, e o pão não somente físico, amados, não somente a necessidade de cada um era provida, porque nós vamos ver aqui que todo mundo tinha tudo em comum, e que naquele momento não tinha necessidade entre os irmãos, porque eles repartiam tudo. Ele tinha 2 terrenos, ele vendia um ou dava um para o outro. As pessoas não tinham falta de alimento, não tinha falta de roupa, porque cada um dava do que era seu para abençoar o próximo. E eu pergunto: quantos de nós temos feito isso em nossos dias? Quantos de nós temos visto irmãos passando necessidade? Quantos de nós temos visto pessoas desempregadas? E quantos de nós temos estendido a mão para abençoar? Amados, eu creio que devemos orar para que Deus venha prover sobre a vida daqueles que estão necessitados. Mas por que você não deixa Deus usar a sua vida para que você possa prover a bênção na vida do teu irmão?
Nós temos que ser impactados com isso e ser movidos para fazer isso como esse povo fazia, como essa igreja primitiva estava fazendo, irmãos. E como eu disse, não somente o pão físico, mas o pão no sentido figurativo de alimentar da provisão divina, de todo o sustento que Deus fornece para os crentes viver de acordo com a sua vontade, para viver com poder e autoridade. Olha que João vai dizer lá em capítulo 6, Jesus declarou o seguinte: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eles compartilhavam o pão físico, mas compartilhavam o pão, a palavra de Deus, compartilhavam Jesus Cristo na vida um dos outros. E por último, e o mais para mim importante, para que possamos ver essa ação sobrenatural do Espírito Santo, esse fervor reacendendo na vida dos cristãos, a oração. Quantos de nós já ouvimos a seguinte frase: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. Já ouvi diversas vezes essa frase. Olha em que Lucas capítulo 3, 21, versículo 21 e 22 vai dizer: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto Jesus orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Uau! E é interessante nós olharmos, amados irmãos, que quando o Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo, nós não vemos fogo, nós vemos o Espírito Santo descer como pomba, uma forma corpórea, né? Espírito Santo, o simbolismo ali de uma pomba. Mas quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo desce sobre a igreja a fogo, o que é que o fogo faz? Purifica. O fogo limpa. E era necessário aquele fogo sobre a igreja para que pudesse ser limpa, para que pudesse arrepender, para que pudesse manifestar o poder de Deus. É interessante a gente ver isso e perceber o cuidado de Deus sobre os seus. Atos 1,14, todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Olha aí, os discípulos reunidos em oração. Olha a necessidade da oração que devemos ter. Atos 3,1 vai dizer: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. E olha que interessante, quando eles estavam subindo, havia ali na porta um paralítico pedindo esmola. E Pedro e João vai dizer: não tenho prata e nem ouro, tudo que eu tenho te dou, levanta-te e anda. Olha o poder e a autoridade. Poder e autoridade que foi derramado sobre ele e é derramado sobre nós pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Atos 4, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. É isso que precisamos, igreja, ser corajosos, pregar essa palavra com ousadia, com poder e autoridade em nome de Jesus. Mas para que isso seja possível, nós devemos nos ajoelhar e nos derramar diante de Deus,
Precisamos buscar em oração o Espírito Santo, reacender a chama de Deus em nós. Há um pastor muito conhecido, do David Cho, de uma igreja na Coreia do Sul, hoje provavelmente com 800 mil pessoas, membros dessa igreja, e ele conta que a igreja houve um crescimento porque era uma igreja que não para de orar. Diariamente a igreja está em oração, há cultos de oração, e a igreja é cheia, porque o povo busca em oração ao nosso Deus. Agora nós temos invertido alguns valores, Ítalo. Nós temos frequentado muitos cultos de domingo, sabe, irmão Joelson? Mas os cultos de oração são vazios, e deveria ser ao contrário. Os cultos de orações deveriam ser cheios, porque é onde Deus vai derramar sobre nós o seu poder, o seu Espírito, para que possamos ser ousados e anunciar a palavra, para que possamos ser empoderados, amados irmãos. Não vou entrar nem no detalhe do jejum, tem crente que nem sabe o que é isso. E quer ser usado com Deus como? Se não busca, se não ora, se não medita na palavra, fica difícil, amados. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer que nós devemos orar sem cessar. No versículo 19 vai dizer: não apagueis o Espírito. A presença do Espírito Santo no Antigo Testamento era o candelabro, e o sacerdote era responsável para não deixar o fogo apagar. E como eu já disse aqui, nós somos o sacerdote, amém? Nós somos o altar, então é responsabilidade nossa de manter isso vivo em nós, de deixar arder essa chama em nós, para que possamos pregar essa palavra com ousadia e fé, e ver vidas sendo transformadas, restauradas, e declarar assim como Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. De ver prodígios e maravilhas, como nós vemos aqui na igreja primitiva, sinais, curas, libertação sendo liberada sobre o povo. Então, para que eu e você possamos fluir, amados, no dom do Espírito, para que possamos reacender, nós temos que obedecer a palavra de Deus, nós temos que aprender dela, nós temos que ter uma vida de oração. Charles Spurgeon, no século XIX, dizia que toda a sua vasta biblioteca nada era diante do altar sagrado de sua sala de oração. Hernandes Dias Lopes vai dizer que as igrejas estão cheias de teólogos, que estão cheios de ortodoxos, mas cheios de hereges que não sabem praticar o que estudam. Não importa quantas Bíblias você tem, o que importa é o pouco que você aprendeu dela e praticar. Eu sempre digo aqui que Jesus Cristo declarou que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nesse caminho há transformação, nesse caminho há libertação, nesse caminho há um crescimento. Há um crescimento, amados. Tiago vai dizer, capítulo 5, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Você que nos assiste, e você que está aqui presente, não importa o que você fez, o Senhor te perdoa. A palavra de Deus vai dizer: dos seus pecados eu não me lembro mais, porque quando eu me arrependo, quando eu aprendo dessa palavra, quando eu tenho uma vida de oração, eu sou liberto para fluir o dom do Espírito Santo. Para terminar, abra comigo em Colossenses capítulo 1.
Colossenses capítulo 1, versículo 9. Versículo 9, e vamos até o 16, para terminar. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do Espírito, do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o que? Poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Amém e amém. Que nós possamos viver essa verdade, que nós possamos aplicar e sermos fortalecidos em poder e autoridade para anunciar com fervor a palavra de Deus, amém? Que você nessa noite seja despertado, não porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo que está dentro de você está reacendendo a chama, o dom, o poder que há em ti para a manifestação do Espírito de Deus, para proclamar o Evangelho, para sermos vistos como uma igreja de autoridade e poder, pelas maravilhas que o Senhor Deus há de operar nessa igreja batista Ebenezer, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, não para a honra de homem algum. Mas ei, irmãos, com todo amor, suplico a vocês, busquem ao Senhor todos os dias, orem sem cessar, meditem na palavra de Deus. Eu sei que o dia é corrido, mas faça isso, amados, em nome de Jesus, e veja o sobrenatural de Deus. Se coloque de pé. Ei, jovens, quer fazer diferença em sua geração? Tenha uma vida de oração. Quer ver pessoas sendo curadas, o sobrenatural agindo sobre a igreja de Deus? Peça o poder que o Espírito Santo de Deus nos dá, o dom que Ele concede a cada um de nós. Eu vejo muita gente deixando o seu dom parado. Eu vejo muitos músicos que não ministram mais em adoração ao nosso Deus. Eu vejo muitos diáconos, muitos irmãos que não têm assumido o seu papel dentro da igreja, que não têm cuidado, não têm servido o corpo de Cristo. Ei, irmãos, vamos reavivar o dom que Deus nos deu, para que possamos ver esta igreja crescer, para que possamos anunciar esse evangelho com poder e autoridade. Ó Deus, abaixe sua cabeça, comece aí no seu lugar, você que está em casa, que você quiser ficar de joelho, de em pé, sentado, deitado, fique à vontade, mas nesse momento, clame ao nosso Deus, ore, peça: Senhor, perdoa, se arrependa diante de Deus dos seus pecados, daquilo que você tem feito, que vai contra os princípios bíblicos. Peça perdão. Se você que não é batizado, que está esperando algo, ei, tome essa postura, se batize. Você que talvez acha que já conhece a Bíblia toda, ei, meu irmão, volte-se para o ensino, porque nós vemos que a igreja primitiva, eles se dedicavam diariamente ao ensino,
para que o Espírito Santo de Deus, o dom que Ele nos dá, para que possamos exercer no corpo de Cristo, que possamos em nome de Jesus comer desse pão, Cristo, mas que possamos também ser usados por Deus para assim abençoar vidas que estão passando necessidade, que possamos em nome de Jesus viver uma vida de oração, que possamos orar dia e noite sem cessar, indo ao trabalho, voltando ao trabalho, indo à faculdade, que possamos em nome de Jesus estar em oração, que possamos clamar como igreja pela nossa geração que está sendo atacada pelo inimigo, que está sendo conduzidos, que estão sendo enganados pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças, que de repente estejam assistindo coisas que têm levado elas a se afastarem de Deus. Vamos ser uma família que observe, que cuide dos seus. Oh, aleluia. Vamos em nome de Jesus nos empoderar do Espírito Santo. Vamos reacender aquilo que muito tempo você tem deixado apagado, em nome de Jesus. Ore aí onde você está, comece a clamar a Deus, comece a clamar a Jesus, porque Ele já enviou o Espírito Santo, o Consolador. Ele já enviou aquele que deveria vir e estar dentro de nós para fazer lembrar de tudo quanto Jesus Cristo fez e de tudo aquilo que Ele prometeu a nós. Ó Senhor, nesse momento, Senhor, clamamos a Ti, ó Pai. Sabemos que somos falhos, ó Deus, somos pecadores e nada somos sem Ti, ó Deus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas transgressões, ó Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, tudo aquilo que nos impeça de obedecer a Tua palavra, Senhor. Nos fortaleça, Senhor. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nessa noite eu creio que Ele está, Senhor, intercedendo por aqueles que estão Te invocando, ó Pai, que aqueles que estão com o coração aberto, pedindo mais de Ti, Senhor, para que possamos ser cheios do Espírito Santo, para que possamos pregar e anunciar esse Evangelho com autoridade e poder, para que possamos ver vidas sendo restauradas, famílias sendo salvas, Senhor, a manifestação do Teu poder agindo sobre a Tua igreja, vendo famílias sendo curadas, não somente uma cura física, mas uma cura espiritual, vendo mulheres, Senhor, que estão com dificuldades de engravidar, sendo, Senhor, em nome de Jesus, tocada pelo Teu Santo Espírito, para que gerem filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreendemos todo câncer maligno, Senhor, todo mal, toda enfermidade, no poder, Senhor, que há, Senhor, em Ti, na Tua palavra. Com fé em Ti, nós cremos na cura, na restauração, ó Deus. Revista-nos, ó Deus, com o Teu poder, para que possamos vencer, Senhor, as ciladas do inimigo, para que possamos, Senhor, anunciar essa palavra com fé e ousadia, mesmo, Senhor, com tudo que o Satanás tem a lançar contra nós, porque a Tua palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó Deus, se a Tua igreja, se o Teu povo não entender, ó Deus, a Tua palavra, se não entender o propósito da vida, Senhor, se não entender o que o Senhor quer de cada um de nós, se não entender que devemos buscar a Tua face a todo instante, dia após dia, de meditar na Tua lei dia e noite, de orarmos e clamarmos a Ti, Senhor, não seremos usados com poder, ó Deus. Não iremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós,
Mas em nome de Jesus, ó Pai, traga um avivamento, um despertamento sobre o teu povo, sobre esta geração, sobre os jovens, Senhor, sobre os adolescentes, Senhor, sobre os mais velhos, ó Deus. Reaviva, Senhor, reaviva o teu povo, a tua igreja, para que possamos clamar na Moca, para que possamos clamar em nossos bairros, para que possamos clamar em São Paulo, para que o Brasil, Senhor, veja o teu poder, a tua glória, pela autoridade que há no teu nome, Senhor, porque a tua palavra diz, ó Deus, em Romanos, ó Deus, que a tua palavra é poder e vida para aqueles que creem, salvação, ó Deus, em nome de Jesus. Mas abra o nosso entendimento, ó Deus, abra o nosso entendimento, ó Deus, Pai, que haja uma mudança, que haja uma metanoia, Senhor, em nossa mente, para que possamos visualizar, ó Deus, o propósito, para que possamos visualizar, ó Deus, o teu querer sobre a nossa vida, ó Deus, para que possamos viver, ó Deus, em nome de Jesus, o dom do Espírito Santo, os dons que o Espírito Santo tem sobre nós, e que possamos ser usados com ousadia, poder e autoridade, que sejamos ministros da palavra de Deus, não somente no altar, mas em nossos lares, aonde estivermos, ó Deus, que possamos proclamar o teu amor, ó Deus, com o nosso testemunho de vida, oh aleluias, que possamos ser verdadeiros adoradores, não somente como músicos nesse altar, ó Deus, mas Senhor, no dia a dia, na nossa casa, no nosso quarto, clamando a Ti em adoração ao único e eterno e vivo Deus. Não há outro Deus, Senhor, senão a Ti, ó Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que me criou, o Deus que quer salvar a humanidade, o Deus que quer usar a mim e a cada um dos meus irmãos, ó Deus, para proclamar essas boas novas. Ó Senhor, nos abençoa nessa série de mensagens, ó Deus. Sabemos que o Senhor está conosco, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, conforme o Senhor prometeu. Mas queremos, Senhor, ir mais fundo, ó Deus. Queremos, Senhor, ir mais fundo, queremos ter intimidade, queremos ter, Senhor, relacionamento, comunhão com o Teu Espírito Santo, como o apóstolo Paulo declarou ali em 2 Coríntios, ó Deus. Que a comunhão com o Espírito Santo seja uma marca na minha vida, que possamos, Senhor, buscar com fé, que possamos, Senhor, a cada dia. Esta é a minha oração, ó Deus. A Tua palavra diz que Tu sondas e conheces o coração. Que também seja em nome de Jesus a oração dos meus irmãos, para que sejamos uma igreja vibrante, uma igreja com autoridade, uma igreja que realmente, Senhor, possa mostrar a luz ao mundo, uma igreja que possa ser sal, em nome de Jesus. Oh, aleluia. A Ti, Senhor, damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, ó Deus. E reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos o Teu poder, o Teu Espírito Santo. Venha sobre nós, venha sobre esta igreja, venha sobre cada irmão, sobre cada líder, sobre os nossos pastores, ó Deus, sobre os nossos diáconos, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, manifesta entre nós, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, ó Deus, e o meu clamor nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe vocês, amada igreja. Vão em paz, vocês que estão nos assistindo, Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos aqui cantar a canção Maravilhosa Graça, mas desde já quero despedir os irmãos, que vão na paz do Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de buscar a Ele todo dia em oração, amém? Vamos ser cheios do Espírito Santo, amém? Vão em paz em nome de Jesus.